Boa noite. Olá, olá, sejam bem-vindos. E bem-vindas e bem-vindos. Olá, Danilo, já vou te convidar. Estamos aqui diretamente do perfil do CPDD. Eu sou Renildo Barbosa, estou na coordenação. CPDD é o Centro de Promoção e Defesa de Direitos de Pessoas Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo, agêneros e qualquer coisa, entre aspas, qualquer pessoa, qualquer afetividade, melhor dizendo, que se enquadre nesse mais, né? Hoje nós estamos aqui dentro da programação do Maio da Diversidade. Temos hoje aqui Danilo Bittencourt como convidado. E eu estou aqui para manusear, falar, mediar. Você sabe que eu adoro aqui isso tudo, né? Deixa eu escolher aqui hoje. Esse aqui ficou muito grande, mas fala quem somos enquanto CPDD, o centro que somos vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. E tudo que nós fazemos, nossas ações, nossa equipe, que já está presente aqui, Fábio, que é psicólogo, Raquel, psicóloga, Scarlett, da comunicação, Tylon, nosso apoio maravilhoso, nosso advogado James já está aqui também. E hoje nós vamos começar essa live aqui com o tema, né, conforme a gente já falou, vou colocar aqui novamente. O tema é o Mais da Diversidade e a importância das lideranças LGBTQIA+, na construção de políticas contra a LGBTfobia. Por isso, né, que nós vamos convidar agora Danilo Bittencourt. Cadê ele? Danilo. Que veio lá, está lá em Poções. Cadê ele? Danilo. Espera aí, deixa eu encontrá-lo aqui. Ele estava aqui nesse instante. Aqui, Danilo. Transmitir ao convite aqui. Fechar aqui. Olá, Danilo, seja bem-vindo. Que maravilha falar contigo. Danilo Bittencourt está em Poções? Isso, estou em Poções. Que maravilha, gente. Danilo Bittencourt é jornalista, pedagogo, especialista em direitos humanos e mestre em relações étnicas e contemporaneidade, com a área de pesquisa em gênero, sexualidade e educação. Danilo Bittencourt, essa é a nossa pérola, nosso grande, nosso tesouro, como diria minha mãe, nosso cabedal. Foi o primeiro coordenador de políticas LGBT do estado da Bahia e o primeiro coordenador de políticas LGBT da cidade de Vitória da Conquista. Atualmente, Danilo é vice-presidente do Conselho Estadual LGBT da Bahia e coordenador de Educação e Direitos Humanos da Prefeitura de Poções, na Bahia. Então, veja que maravilha de presença de convidado nós teremos aqui hoje com o nosso tema, né, Danilo, da importância das lideranças LGBTQIA+, na luta contra a LGBTfobia. Para quem está chegando agora, o nosso CPDD pode ser encontrado nas redes sociais, @CPDD Bahia, pode ser contactado pelo 71996065505, além de você encontrar conosco enquanto equipe presencial, tanto em Salvador quanto em qualquer outra cidade, bastando que nos demande. Porque se a gente não puder ir ou estar lá imediatamente, nós com certeza faremos o contato com a rede. Então, Danilo, para começar, gostaria que você fizesse a sua fala inicial sobre essa questão da importância do movimento LGBTQIA+, das lideranças, melhor dizendo, você que já atuou tanto enquanto liderança do movimento social, quanto com cargo, com espaços institucionais, e agora está como vice-presidente do Conselho Estadual LGBT. Então, gostaria que você falasse um pouco do seu histórico, da sua história no movimento. Não vou nem falar mais do que você já foi, porque você tem muito mais coisas aí que eu poderia aqui falar, viu? Mas vamos lá.
Boa noite, Renildo. Com imensa satisfação estar aqui, né, nessa live. Né? O prazer a gente deixa para depois. Né? Mas no sentido de agradecer, primeiramente, né, pelo convite, né, de reconhecimento da nossa trajetória, do nosso caminho institucional em relação à política pública LGBT, né? Eu sempre falo, quando você me perguntou como você quer que te apresente, né? Às vezes a gente fica com esse olhar do Danilo institucional, do Danilo que estudou, né? Do Danilo que tem algum percurso teórico, acadêmico e militante, né? Mas eu também sou um LGBT que ia mais dessa imensa Bahia, né? Que tão necessita de políticas públicas, que tanto necessita de possibilidade de articulação. E estar aqui, neste momento, numa live, junto com o CPDD, nesse instrumento que é fruto de uma política pública, né, estadual, de inserção da nossa população, né, nas várias esferas do atendimento, né, psicossocial, jurídico, e compartilhar, né, esse espaço contigo, mesmo distante, mas amigos e companheiros de longas datas, de outras lutas, né, para além da questão LGBT, mas também com esse foco na questão racial, na questão de classe, né? Então, é só mesmo agradecimento nesse período inicial, informar, principalmente, gente, quando a gente trabalha com a temática da sexualidade, a gente sempre colocou a sexualidade no campo do privado, né? A gente sempre pensou sexualidade no nosso quarto ali, entre quatro paredes, no nosso espaço da casa, né? E nunca a gente pensou sexualidade como algo que também é um produto humano, né? E um produto humano como os meios de transporte, como os sistemas, né, de comunicação, as formas de trabalho, os nossos momentos de diversões, né? Então, todos esses processos de produção e opressão também faz parte, né, da sexualidade. E quando a gente fala em uma política pública, por que é política pública, né? Política pública é uma resposta a uma demanda que é coletiva, né? A uma demanda que é coletiva. Quando a gente está aqui pensando numa política pública LGBT, que ia mais, é porque a gente tem uma demanda social e coletiva para a melhoria da vida dessas pessoas. Então, a gente está tirando a sexualidade do privado, algo que é só seu, do seu corpo, do encontro com outros corpos, para a esfera pública. A gente precisa ultrapassar o espaço do privado para entender a sexualidade numa agenda positiva, né, de inserção dessa população em todas as esferas. Não tem como a gente pensar em política pública LGBT se a gente não fazer os intercruzamentos, né, com a saúde, exatamente, com a educação, com a assistência social, com o direito, né? A gente tem feito muito isso, né? Uma política pública muito voltada para o direito, para a legalidade. exato. Da política pública LGBT, da vivência, que é isso, é do estudante LGBT, é do usuário do SUS LGBT, né? É do participante da assistência social LGBT. A gente precisa compreender, porque a gente não consegue, por conta da própria tradição, né, da nossa construção enquanto país, né, enquanto nação, né, e a gente foi ultrapassado aí por vários outros processos, né, colonização, ditadura, né, então tudo isso fez com que a nossa democracia ela fosse ruída, né, a gente teve aí uma grande perda, né, a questão do golpe, né, de 2016, que ruiu totalmente com as possibilidades de avanço da política pública na esfera governamental, a gente teve na esfera judicial, né? Sempre fala, a gente teve avanços de direitos, mas a gente não teve avanços de vivência.
porque o Estado ainda não nos compreende, né? Nós existimos, nós estamos em todos os lugares, mas ainda o Estado brasileiro não nos reconhece efetivamente. Exatamente. O que tem são políticas públicas e são normativas muito frágeis. A gente não está na legislação, né? A gente não está na legislação governamental. A gente tem uma estrutura, né, de coordenação política estadual LGBT da Bahia, que é frágil, porque é um decreto que nomeia um coordenador, né? A gente tem um centro de promoção de direitos humanos como o CPDD, que você coordena, que é um instrumento a partir de uma cooperação técnica com a sociedade civil. Então, não é o quê? São políticas de governo que são boas, que são importantes, mas precisam ser transformadas em políticas de Estado. Exatamente. Independente de Danilo aqui, de Renildo, né, de presidente, governador, exista campos de atuação das nossas vivências. Se a gente continuar neste caminho de uma preocupação apenas do direito LGBT à vida, de estar vivo, que é um direito, e não pensar no direito LGBT à vivência cotidiana a essa vida, a gente não avança. Né? A gente Exatamente, Danilo. Né, fortalecer esses caminhos. Estou falando demais, se você me corta. Não, daqui a pouco eu vou cortar mesmo, porque eu quero que a gente faça um histórico, né? Vocês já viram que nosso Danilo Bittencourt tem muita coisa a falar, tem uma experiência ímpar, tem uma articulação conosco enquanto movimento também bastante significante. E eu estou colocando fixando alguns comentários aí, você já percebeu que está dinâmico aqui. Mas eu gostaria de saber, Danilo, você que já tem aí um certo tempo, assim como eu também, um pai gay, né, vive aí no dia a dia com filhote e tudo mais, mas gostaria de saber de você essa questão do histórico, porque assim, a gente tem um período que nós só tínhamos o Grupo Gay da Bahia, né, quase que de forma nacional. E a partir do momento há uma efervescência de lideranças LGBTQIA+. Nós participamos desse momento, né, a questão de conferências, de construções, de definição do tripé da cidadania LGBT. Eu gostaria que você pudesse nos brindar aí, falar um pouco sobre esse histórico de lideranças que você tem em mente, que você vivenciou, que você tem como destaque até aqui, né? Sim. A gente tem que realmente... tem uma antropóloga, a Regina Facchini, que ela tem até um texto bem fácil de procurar na internet, né, que é Sopa de Letrinhas, né, que ela fala até dessa questão das nossas nomenclaturas, né, que a gente passou por um processo de mudança, né, dessas nomenclaturas. A gente era o GLS, GLBT, LGBT, e depois o LGBTQIA+, né, e aí vai. Realmente é uma sopa de letras, mas uma sopa de letras com uma necessidade, né? Que tem um clamor social de vivência, de cotidiano, de luta, né? E aí, nesse texto, Sopa de Letrinhas, a Regina, ela trabalha na mesma perspectiva que os movimentos feministas fazem da onda, né? Então, ela fala que existe uma onda de arco-íris, né? 3 momentos importantes do movimento LGBT, né? Existe uma primeira onda, que foi aquela onda já ali por volta, né, da década de 70, 80, que foi a questão que teve o grupo Somos, né, em São Paulo, Sim. o jornal Lampião, né, que era um tabloide que fazia um conteúdo muito acentuado socialmente e político sobre a homossexualidade, né, porque naquela época nós éramos considerados um grupo minoritário em comparação com o feminismo e o movimento negro, né? É aquela coisa, a sexualidade existia, os corpos se encontravam, mas a gente não debatia, né, muito sobre essas questões. E aí veio aquela incidência do HIV/AIDS, né? Aquele karma que a gente carrega e ainda tem isso muito marcado, né, no nosso cotidiano. Muito marcado. Sempre reiterando, sempre explicando que a HIV/AIDS não é
pandemia gay, né? Não é, né? A gente sempre tem isso ainda, né? Nesse olhar, né? Exatamente. De indivíduos causadores, né? De uma enfermidade, né? De saúde pública, né? Mas aí tem esse movimento, aí começa aí a gente vai para uma segunda onda, que é essa onda, né, já da inserção, que a gente sai desse olhar da saúde, inserção em outros lugares, né? Que aí a gente entra na assistência, né, na questão da educação, né? Vemos aí depois esse período com o avanço de medidas judiciais, né? A gente tem que reconhecer que o judiciário já fez muito e faz muito por nós, muito mais do que o legislativo, né? Muito mais, e o executivo, né? Então, assim, grandes feitas, né? Nossas são a partir daí. Na Bahia, né, a gente tem esse caminho aí, né, protagonizado pelo GGB, né, pelo GGB da Bahia, que o próprio GGB depois teve as suas ramificações, tem o grupo do GGB que é voltado a tem que Banda Dundum, tem atrás, tem a Prosma, né? Tem atrás, Lesbe Bahia, né? Tem os grupos de lésbica, então teve todas essas ramificações, né? Eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, não vou falar a data não, para não descobrir idade. Por isso que eu falei tanto, aí eu já ia falar uma quantidade de anos, há um tempo atrás. Um tempo né, atrás. Érica tá dando risada. Não muito distante, como disse os filmes de Shrek, né? Não tempo não tão distante. Né? Mas assim, na época que eu estava na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e me convidado a estar neste papel de articulador em relação à política LGBT no Estado, eu tive muito contato com os grupos, né? Eu lembro que a gente estava naquela época que a gente estava formando o Fórum Baiano LGBT. Exatamente, durante as conferências. Vários grupos, né? De várias cidadezinhas da Bahia estavam se organizando. Eu lembro que na minha dissertação do mestrado, eu falo um pouco desse caminhar migratório da minha existência, né? Eu caminhei, Nildo, no período que eu fiquei 6 anos aí no estado, por 257 cidades da Bahia, né? Então, assim, andei por muitos lugares para fazer isso, né? Para fomentar nos prefeitos e prefeitas, na sociedade civil. Você andou mais do que muitos governadores, porque até agora só Rui conseguiu ir nos 417. Isso. Mas assim, no sentido de que a gente precisava, não adianta ficar preso no gabinete, né, de Salvador, da capital baiana, se a gente não pulverizar, né? A minha pauta como vice-presidente do Conselho Estadual LGBT, eu acho que é uma pauta que você também congrega muito, que é a interiorização. As nossas políticas, elas são políticas de capital e região metropolitana, né? E a gente tem avançado em algumas cidades da Bahia, a partir da articulação do movimento social, né? As perspectivas de fomentar nesses prefeitos e prefeitas e nos vereadores e vereadoras processos de consolidação do que a gente chama no movimento LGBT do tripé da cidadania, né? Uma cidade, ela é uma cidade reconhecida em relação à política LGBT quando ela congrega na sua estrutura governamental uma coordenação, uma assessoria, um departamento, né? Um órgão, né, institucional da política, um conselho municipal, que é a parte do controle, né? E o plano municipal, né, de políticas LGBT. Porque a gente precisa começar a entrar na estrutura administrativa das prefeituras, né? Porque se a gente
não tiver, né, essa inserção, nós iremos ainda caminhar colhendo as migalhas de antigamente, ou na saúde, Exatamente. ou um pouquinho na educação, ou um pouquinho na assistência. A gente quer mais, né? A gente quer mais, sim. Nem menos, nem mais, direitos iguais, mas a gente só vai conseguir ter direitos iguais quando a gente, pelo menos, ter uma visibilidade da nossa existência como política pública. E aí fazer aquele percurso que eu falei no início da live. É tirar a sexualidade apenas como algo de encontro entre corpos no privado. É colocar a sexualidade como pauta, né, pública nas estruturas administrativas. E o movimento social, Danilo, tem levado para o campo da afetividade, né? Tem buscado sair desse nomezinho sexualidade, até porque é utilizado de uma forma de enfrentamento, de uma forma pejorativa por alguns grupos, especificamente alguns grupos que são extremistas, né? Então, a gente tem buscado, enquanto movimento social, tratar essas questões como afetividades, né, como característica de qualquer ser humano, para tirar da questão de sexualidade ou da genitália. E nós temos conseguido, inclusive, algumas vitórias com apoio do judiciário, como você já falou, né, quando se permite agora a mudança, a adequação de nome e gênero nos documentos. Né? A gente sai dessa questão da medicalização, inclusive algumas universidades, algumas faculdades que implantam a cota trans têm sofrido pressão por parte de faculdade de medicinas para medicalizar, para voltar aqueles históricos terríveis que a gente busca se safar. Então, sobre essa questão também, eu gostaria de falar contigo. Qual a importância, na sua opinião, nos seus estudos, você como mestre já, do movimento LGBTQI na construção dessas políticas públicas? O movimento LGBTQIA+, forte, significa políticas fortes, mais efetivas. O movimento LGBTQIA+, participando do movimento político partidário, tendo a eleição daqueles ou daquelas que nós imaginamos que são parceiros, que são companheiros ou companheiras de luta, isso significa que a gente avança, né? Então, qual é essa importância do movimento nessa construção e efetivação ou consolidação da política pública, na sua opinião de mestre? Falhou para você, Dan? Danilo? Olha, a gente... Oi? Falhou? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Falhou para você a pergunta? Estou ouvindo você. Sua imagem está travando. Quem está aí na assistência? Falhou aonde? Você ou a mim? Você tá... Acho que está falhando a dele. Estou te ouvindo agora, só não estou conseguindo. Então, pronto, voltou. Está me ouvindo? Pronto, estou te ouvindo. Então, pronto. Tem uma falha por conta do horário, né? Acho que foi aí na sua internet, mas é comum, é normal, a gente está aqui ainda. Travou, né? Então, assim, qual a importância que você acha do movimento LGBTQIA+, na consolidação, na busca por essas políticas públicas, né? Assim, ter executivo, vereadores, deputados eleitos ou simpático a nós, enquanto LGBTQI, enquanto movimento social, significa mais conquistas? A gente promotor Milen. Agora sim, agora sim. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá, Renildo? E o nosso movimento, né? E aí são várias denominações, né? É um movimento rico, ele é plural, né? Ele é composto por uma infinidade, né, de sujeitos, né? E então isso faz com que a gente precise modificar alguns campos, né? E um desses campos é essa inserção que eu estava falando nessas estruturas, né? Que são estruturas fechadas, normativas, né? Que ainda responde, né,
a norma é hegemônica de gênero e sexualidade, né? Se a gente fizer aí um caminho, a gente tem avançado, né, em candidaturas, né, LGBTQIA+, em nosso país, mas se você fizer um raio-x, a gente tem um avanço da entrada, né, da nossa população nas disputas, mas a gente ainda não tem um reconhecimento dos partidos políticos, né, para com os nossos. Então, isso também atrapalha um pouco essa nossa inserção. Mas é aquilo que eu te falei. Para a gente existir uma coordenação efetiva, um controle social, um conselho e a construção de um plano, ele só vai ser reconhecido se for feito a partir do chão da praça, né? A partir dos nós, né? E aí, para isso, a gente precisa se articular, né? Eu acho que a gente teve processos de articulação muito fortes, né? A gente iniciou o movimento LGBT tanto no Brasil como aqui na Bahia, numa perspectiva, mesmo que plural, mas coletiva, conjunta, né? A gente precisa que o movimento social não se confunda apenas com as bandeiras de luta LGBT, né? Mas que ele se entremeia em outras bandeiras de luta, né? E aí a gente precisa... E aquele caminho que a gente fazia, eu não sei se você se recorda, na nossa entrada nas conferências. Sim. Né? Conferência de saúde, bora inscrever LGBT. Conferência da assistência, bora se inscrever LGBT. Conferência de educação, bora se inscrever de LGBT. Vamos ter a nossa? Vamos. Para fazer das nossas demandas mais pontuais, mais próximas às nossas vivências, né? Às nossas afetividades. Mas a gente precisa também estar no meio deles para eles nos enxergarem. E enxergarem as nossas pautas. E é bom que a gente fale também, Danilo, que, por exemplo, você é um exemplo dessa questão da interseccionalidade das políticas e de levar também a política LGBT a outros debates, né, e a outros movimentos sociais, até porque você foi o primeiro presidente gay, assumidamente gay, de uma instituição que é nacional, que é do movimento negro ou dos movimentos populares, né, que é a CUFA. Então, assim, é bom que se diga que você, enquanto presidente da CUFA, e foi divulgado, não foi escondido, até porque nós tínhamos outros presidentes gays em outros movimentos nacionais, né, do movimento negro, mas não havia nenhuma menção a essa questão. E você foi de forma que interseccionalizou a política, a discussão, e sempre havia um destaque nesse sentido, inclusive de ocupar o espaço, né? Além de ter participado de outros conselhos, e você lembrou bem de quando nós, no fórum, tínhamos essa estratégia, né, de ocupar espaços em outros locais. E hoje, inclusive, há, por exemplo, no Confoco, né, que é o conselho dentro do Miroski do estado da Bahia, tem representação da LGBTQIA+. Por quê? Que a gente precisa debater. Né? Eu que tenho uma atuação aqui nos conselhos, tanto de direitos humanos do estado quanto nos municipais, criança e adolescente, assistência social, sabemos bem quais são as barreiras que a gente precisa enfrentar. Né? Então, essa atuação nos espaços de controle social é importante porque ali estamos nós, enquanto povo, enquanto população, enquanto movimento, enquanto comunidade vulnerável, dizendo que nós precisamos. E, na sua opinião, essa participação até então tem sido eficaz? Nós temos boas representações de pessoas enquanto integrantes de movimento, de fórum, de ONGs. Como é que está essa construção, no seu entendimento? Eu acredito que a gente... Vou jogar você logo no fogo, que Érica mandou jogar você no fogo, viu? Érica está aqui capinando também. Mas assim, eu não me queimarei, porque você me conhece, minhas falas, eu tento ser preciso no entendimento do que eu compreendo na minha vivência, né, enquanto gestor, e pelo esse contato que eu tenho com o movimento social. E hoje estou em um outro lugar, né? Eu estou ocupando um espaço no Conselho
estadual LGBT, como sociedade civil, né? Como vice-presidente, tem que falar, bater no peito, vice-presidente do Conselho Estadual LGBT. Não é qualquer função. Né? Mas, assim, entrei lá representando o núcleo de pesquisas, né? E eu acho que isso aí é algo que a gente precisa também começar a movimentar, é o entendimento dos estudos das nossas temáticas, né? Que às vezes a gente está no movimento social, a gente tem aquele coisinha assim, meio pé atrás com os pesquisadores, com os acadêmicos, né? Mas entender que existem sim, né? Os pesquisadores e acadêmicos que vão utilizar os nossos corpos como ratos de laboratório, mas existem também os que são compromissados, né? Com a nossa perspectiva de luta, né? Recentemente, que dão feedback, que devolvem as pesquisas, né, os dados. Isso. Recentemente eu participei de assisti uma defesa de uma dissertação de mestrado na UESB, em Vitória da Conquista, que ela estava fazendo um histórico da política LGBT na cidade de Vitória da Conquista, né? A partir do nosso trabalho realizado. Então, assim, é de grande importância também a gente participar desses espaços, né? Não ser só os pesquisados, mas também nos tornar pesquisadores, né? Porque também é também uma ocupação de espaço, né? É de um outro espaço que às vezes a gente não fala, né? A gente fica numa preocupação do legislativo, do executivo, e a gente esquece do espaço que formula dados para o Estado pensar a política pública. Exato. Não, a academia tem essa função. São a partir dessas pesquisas que muitas políticas públicas elas são construídas, né? São formuladas nos gabinetes dos secretários e secretárias, né? Então, eu acredito e hoje, né, nesse lugar, né, de vice-presidente do Conselho, articulando com outros movimentos sociais, eu acho que nos falta ainda algo que a pandemia nos ensinou, viu, movimento LGBT? Que é a solidariedade. Nós estamos retornando a gente está fazendo com que a sopa de letrinhas seja tomada individualmente, né? A gente tem que fazer com que essa sopa ela só existe como sopa quando as letrinhas estão todas juntas, né? Então, com tempero, né? Que só nós já temos as nossas possibilidades, né? Sei que são dificuldades, eu sei que temos os nossos momentos individuais, os nossos desejos enquanto coletivos de pautas, né, plurais, né? Sim, mas sim. tem algo que nos unifica, que é a perspectiva de lutar por uma sociedade que nos respeite, que nos compreenda e que coloque a nossa afetividade como pauta central nas políticas públicas de Estado, né? Exatamente. Já passou do momento, são 10 anos de gestão, né, LGBT no estado da Bahia, né? Já está mais do que na hora, e aí eu acho que nós estamos tendo esse trabalho, foi um compromisso assumido enquanto vice-presidente do Conselho Estadual LGBT, a necessidade da gente ter o nosso plano estadual. Isso Bahia, mesmo. Né? Sem LGBTfobia. Porque a gente precisa ter um documento norteador do que desejamos, do que construímos, né? E eu aproveito aqui e peço licença ao CPDD, né, para fazer um convite, né, que também está na programação desse mês da diversidade, de uma reunião, né, aberta do Conselho Estadual LGBT no dia 27, né, desse mês, aí, assim que a gente tiver o horário, tudo direitinho, reunido, passo para a equipe do CPDD com certeza, divulgação nas suas redes sociais, né? E a partir daí, a gente começar a costurar algo que as conferências fizeram naqueles anos, 2008, 2010, que é ouvir a nossa população, seus anseios, suas dificuldades, as alegrias que a gente tem, as conquistas que a gente não pode abrir mão disso, né?
essas conquistas Exatamente, Dani. foram duras, né? A gente lutou bastante, a gente agradece aos nossos antepassados, né? Por tudo este lugar que nós por toda a estamos, força que nos deu, né? Muita gente passou, né? E assim, e a gente precisa também garantir os novos olhares, as novas perspectivas, né? A gente tem uma galera aí chegando, né, com outro olhar, com uma outra perspectiva sobre as questões, né, da sexualidade, da vivência, né, LGBTQIA+, e deixar, e eu acho que assim, essa pandemia fez com que também a gente deixasse de fora aquele nosso olhar, sabe, bem fechadinho. Ela nos ampliou. Você sabe por quê? Porque quando a gente tapa a nossa boca com a máscara, a gente nos permite ouvir mais. Então, a pandemia tem nos ensinado a ouvir mais e falar menos. Exatamente. E eu acho que o que estamos precisando é isso. É ouvir mais a nossa população e falar menos, né? E ouvir a partir das suas demandas, lá do chão da praça, da sua vivência, sabe? É o menino LGBT, é a menina lésbica, sabe? Lá da esquina, que nunca participou de um evento político, não faz parte de nenhum movimento social, mas que também tem muito a contribuir, porque vive na pele o que também nós vivemos, né? Isso. Claro que e o importante é os interlocutores, né? Porque estamos nesses espaços de escuta, de debate político, mas a gente precisa ser da escuta, porque a gente tem sido apenas o interlocutor do que a gente acredita e do que a gente acha que é correto. E eu vou te dizer uma experiência que eu tive... Diga que depois eu vou dizer outra coisa. Tá ótimo, vai dizendo. Eu tive uma experiência quando eu fui coordenador de políticas LGBT da cidade de Vitória da Conquista. Eu cheguei, retornei à cidade, e aí eu passei pela, não sei se vocês conhecem, a Rio Bahia, que é aquela avenida que corta Vitória da Conquista ao meio, né? Que a gente chama de Avenida Integração. Ela passa no meio de Vitória da Conquista. E a Rio Bahia era um espaço de trabalho sexual das travestis da cidade. E aí, quando eu passei por ali e vi as meninas trabalhando, né? Eu achei estranho a falta de segurança que elas estavam colocadas, né? E aí, na minha perspectiva, no meu olhar, né, de gestor, uma rua sem luz é perigosa. Uma rua com luz nos dá pelo menos a oportunidade de enxergar o perigo. Isso. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma solicitação para iluminar a avenida. Sem perguntar a elas. Sem perguntar a elas. Minha filha, uma semana, as coisas novas, as coisas bonitas, quebraram. Sim. Por quê? Porque a penumbra do trabalho permitia que elas trabalhassem. É o fetiche, é o que acrescenta. Então, é isso que eu falo. Que a gente precisa escutar do que fazer, né? A gente precisa fazer a partir da escuta, né? E não fazer apenas do que a gente acha. Porque a gente tem uma vivência, né? Porque a gente acredita, porque estudou, porque tem experiência, mas nem sempre a nossa experiência... Tem um lugar mais privilegiado. Vai concretizar no desejo da população, né? Não é à toa que eu sou um fiel seguidor e povoador da questão do controle social. A gente precisa fomentar os conselhos nas cidades, esses espaços de escuta, como foi as conferências, como são, né, esses movimentos que a gente faz, né, esses encontros, né? Então a gente precisa muito voltar, né, a esse período, porque hoje a gente tem construído políticas públicas de gabinete sem escuta, né? As esferas de participação popular, né, tem sido um pouco com esse atual governo, né?
um governo que, quando iniciou, né, o governo, não quero nem falar o nome desse não Você já entrou no presidente. assunto que eu já ia perguntar, maravilha, né? Por isso eu fiz a pergunta primeiro e quem era parceiro. E agora a pergunta seria o nosso papel no momento que é de enfrentamento, né? Que é um momento que o governo é de total negação, não somente negacionista na questão do vírus, mas negacionista também e destruindo os nossos direitos, aquilo que foi construído depois de anos, de décadas de luta do movimento social. Então, destruiu o Conselho da Criança, destruiu o Conselho LGBT, destruiu diversos conselhos da segurança alimentar, destruiu diversos direitos que antes nós tínhamos por decreto, até para ser mais rápido, por não ter enfrentamento no Congresso para votar uma lei, né, já que há a perseguição e essa disputa. Mas aí essa seria a minha próxima pergunta, que você já entrou, que maravilha, né, que é a nossa atuação dentro de um panorama de enfrentamento de negacionismo, além da pandemia. Há uma negação total de direitos que nós sempre defendemos. E aí, Danilo, o que é que você nos diz, com sua vasta experiência de seus olhos verdes, como duas esmeraldas aí nos iluminando, por favor? Realmente, a gente tem sofrido, né? Não só por essa questão, né, pandêmica, né? E isso teve uma pesquisa recentemente, né, de uma, não sei se seria ONG, mas é uma plataforma Vote LGBT, né, que fez essa questão dessa vivência nossa na pandemia, né? O quanto a gente tem sido atingido, né, por essas questões. Porque o que acontece, gente? Antes a gente tinha a possibilidade de viver, né, nossa sexualidade em outros lugares. Hoje a gente está em casa, em grande maioria com nossos familiares, que nem sempre compreendem a nossa sexualidade. Então a gente está, né, às vezes eu tenho escutado histórias de pessoas, você ir no CPDD deve ter vários casos de violência intrafamiliar, né, dessa perspectiva de um recrudescimento da sua sexualidade, é um tal de um retorno ao armário, né? No sentido do não parecer, né, LGBT no universo ali familiar, né? Com receio, né? Porque às vezes a gente tinha outros espaços, né? E também e ainda tem um não presidente, né? Porque para mim não é desgoverno. Tem que dar esse cargo de presidência, porque presidente é quem preside, quem direciona, né? Então a gente não tem alguém que direciona, que não preside, então é um não presidente para mim, né? Que tem feito esse desmonte, né? Desmonte conquistado por muita luta, né? Muita luta. A gente bem sabe o quanto de ônibus a gente já pegou, de quanto, né? De quantos carros a gente já entrou aí, quebrou no meio da estrada, para vivenciar, para reforçar o que a gente acredita, né? Nessa política pública LGBT. Né? Então, a gente está num processo de retrocessos, né? E retrocessos governamentais, né? E aí, e isso tem feito com que o movimento, principalmente o movimento social, se sinta ameaçado, né? As nossas lutas, né? Ultimamente, a gente tem lutado e a gente precisa realmente lutar pela vida, né? Por essa questão do vírus, né? Mas existe um vírus maior na nossa sociedade, que é o da discriminação, do preconceito, da LGBTfobia. Então, um vírus que a gente ainda não achou uma vacina, né? No sentido, a gente sabe que vacina é pela educação, pela informação, mas ela não está sendo aplicada. Ela está acontecendo a mesma coisa que ele está negando a vacina para salvar vidas, né? Então, está nos negando também vacinas de políticas públicas para resguardar a nossa existência, né? Então, eu me faço com as analogias, a pedagogia. Sim. Né? A pedagogia me ensinou, né, essa questão de ser didático, né, da gente tentar traduzir a nossa experiência, né, em outras formas, né? E aí
eu não quero ser repetitivo, né? Porque todos nós sabemos o quanto esse não presidente não tem nos contribuído. E aí, Renildo, eu acho que reforça aquilo que você fez no início da live, no sentido dessa articulação dos movimentos sociais. Sim. E a gente precisa entender, gente, que LGBTfobia não é um problema do público LGBT. A LGBTfobia é um problema da sociedade, de mulheres heterossexuais, pais e filhos sendo confundidos com LGBT por conta do afeto, por conta do cuidado. A gente está percebendo que as pessoas estão morrendo, mesmo não estando, né, no nosso grupo social como LGBT, né? Mas porque aparenta ser. Então, se a gente não começar a perceber que isso é um problema de todos nós, e aí eu concluo aqui, né? O movimento negro, a pensar esses corpos LGBT raciais, o movimento feminista, a pensar esses corpos travestis e transexuais, né? Então, a gente precisa, né, interseccionalizar, né? O que é que as opressões, elas estão aí, né? E eu sempre falo, não existe preconceito menor ou preconceito maior. Existe preconceito. E quem sofre sabe a dor que é sofrer esse preconceito. Exatamente. E se a gente não voltar naquela perspectiva, e aí Érica Capinan traz muito bem, sabe, a Érica, na pedagogia do afeto. E do afeto não apenas só de gostar do outro, mas de se afetar pela necessidade de estar com o outro. A gente precisa lutar com o outro, né? A gente precisa, né, mostrar nesse conjunto de movimentos sociais a importância de pensar os nossos corpos como os corpos de vivência, como os corpos desejosos de políticas públicas, né? Não tem como como diz Boff, com os corpos da compaixão, né? Do sentir a dor do outro. Quando a Érica traz, e você também traz, a questão da pedagogia do afeto, a gente se reporta não somente no viver a nossa dor de forma isolada, como se ilhas fôssemos, mas também vivenciar a dor e conseguir trazer o outro para o nosso campo de vivência, de afetividades, no sentido de tornar as nossas lutas mais coletivas e plurais, como bem você também já destacou aqui nessa live. Então, é importante que nós estejamos unidos, né? Nos encaminhando, nos abraçando, mas principalmente nos fortalecendo para que nós possamos ser efetivos na nossa luta, né? Termos resultados práticos, né? Pragmáticos, e que a gente também não fique à mercê de outros sentimentos de preconceitos, né? À mercê do machismo, do racismo, do sexismo, da homofobia, da LGBTfobia, por conta dessa nossa separação. Então, essa é a importância, principalmente, como está sendo falado aqui por outros movimentos, como o de Carinhanha, de nós estarmos juntos e fortalecidos, né? Quando Poções conversa, dialoga aqui com Salvador, significa que há uma ponte, né? Que não é a Rio Itaparica, mas que é uma ponte aqui construída para que a gente possa se fortalecer. E assim a gente tem buscado Érica, Clériston, Henrique, Gabriel e tantas pessoas maravilhosas que estão aqui, chegar, inclusive, nesse curto espaço de tempo que nos foi dado de 6 meses, enquanto CPDD, a diversos territórios da Bahia, diversos municípios. Né? Você viu que o fórum já tem a participação de 21 ou 22 municípios, então, num curto espaço de tempo. Danília, eu vou passar agora você para as palavras, as considerações finais, que daqui a pouco o nosso tempo de live acaba. Está maravilhoso. Para mim só tinha 10 minutos, mas já está aqui apontando que já chegamos quase 1 hora. E aí coloque e vamos voltar, né? Precisamos fazer outra. E vamos passar aí você para as palavras finais,
sobre o nosso tema, sobre nossa ação. A live está bombando mesmo, viu? Está chegando a 120, olha para aí. O povo está entrando, o povo está saindo. Gente, tá babado, viu? Estão socializando, viu? Chega a 70, né, Érica? Chega a 120, chega a 111, aí cai e sobe de novo. O povo está indo e voltando porque está gostando. Vamos lá, Dami, conte aí as suas palavras finais. Não, agradecer, né, novamente pelo convite e colocar à disposição, né, do CPDD nas articulações, né. É bom a gente falar também dessa nova construção que estamos articulando aí, que é o Fórum Baiano de Gestoras e Gestores LGBT do nosso estado, que é uma perspectiva da gente unir forças, né, com gestores, né, políticos de toda essa Bahia, na perspectiva da gente avançar na política LGBT. É sempre bom a gente ter um representante nosso, uma representante nossa nessas esferas, né, nessas esferas de execução das políticas públicas, né? Então, as prefeituras, né, o governo do estado precisa ter essa articulação. E claro que a gente, com isso, consegue trabalhar naquele quesito da solidariedade, né? A partir das experiências de cada um. E aí, gente, não existe gestor melhor, gestora melhor, gestor pior, gestor melhor. Existem gestores e gestoras preocupados com a mudança radical e social nas esferas políticas, né? E pensar nessa questão de nos colorir, né? Colorir esses espaços, né? Dos nossos cantos que a gente está, em Poções, em Salvador, em outras perspectivas aí, em outras cidades, né? Nesse mundão que é a Bahia, né? E aí, a única coisa que eu quero encerrar, né? É dizer que vamos nos vestir de amor. Tanto faz a cor. Preto, branco, azul ou rosa, não importa. O amor é livre na roupa, na pele, no verso, na prosa e não incomoda. Pois o amor deve estar sempre na moda. Muito obrigada. Aê, palmas, minha gente. Bate palmas aí, por favor. Bate palmas aí. Bota aí o símbolo das palmas, ó. Já botei até aqui meu encharpe, lembrando aí de Poções, do frio que vocês passam aí de Vitória da Conquista. Coloquei aqui até um encharpe. Eu já quero ir para aí com toda essa poesia, viu? Não importa a cor, o importante é o amor. Adorei, Danilo. Gente, vai ficar aqui gravado para quem chegou agora, quem chegou no meio. Pedimos que nos sigam. Dia 17, Danilo, nós vamos promover aqui. A gente está procurando ainda o nome. Vai ser LGBT True, Diversidade True, que vai ser um drive-thru, né, para arrecadar itens de higiene, de alimentação, máscara, para a nossa comunidade LGBTQIA+, que está precisando, né? São pessoas carentes também, as profissionais do sexo que estão sem trabalhar. Então, vamos fazer aqui dia 17, o Dia de Luta Mundial contra a Homofobia, lá na IBCM, na rua Santa Clara do Desterro, pertinho do Campo da Pólvora, pertinho da Fonte Nova. Então, a gente quer convidar todos e todas aí para participar, para divulgar. Sigam a gente nas redes. Vocês vão saber todos os detalhes, né? @CPDD Bahia. E quero ver se o Danilo estiver aqui, se ele passa lá também. Mas eu sei que não, que ele está agora um vice-presidente, um coordenador de direitos humanos da educação, um homem muito badalado, nosso meio. Queremos agradecer a todos e todas e todos. Agradecer a você, Danilo, mais uma vez. Você realmente, seus olhos são claros, mas de luz que nos ilumina há muito tempo já. E a gente quer continuar contando com você. Agradecer a quem está aqui presente, de outras cidades, né? Beijo, meu povo. Um abraço, Dani. Muito obrigado mais uma vez. Beijo, gente.